Tendo notícia para vocês, notícia de agora, tá? A gente já vai direto para o Ministério da Igualdade Racial, onde uma explosão ocorreu agora há pouco. A Débora Rodrigues correu para lá para acompanhar toda a situação e os bombeiros estão falando agora com a imprensa. É isso, Débora, o que eles falam? Vamos acompanhar. Ficaram todos concentrados aqui na área verde e quando a equipe chegou, a equipe do Corpo de Bombeiros, começou a realizar os atendimentos. Como eu falei, a grande maioria apenas com sintomas leves de intoxicação. Começou em qual andar? Não entendi. Em qual andar? Kenzo, nós estamos aqui ao vivo, onde aconteceu essa explosão. Nós temos 6 vítimas agora no momento no hospital. No momento, o capitão aqui está dando detalhes do caso, né, e das vítimas que foram atendidas. 6 estão agora no hospital. Inclusive, em relação a essa explosão, Kenzo, eu vou sair aqui para dar espaço, que o capitão já falou com a gente. Mas para atualizar o pessoal de casa, o que aconteceu... Fala. Mas o caso que aconteceu foi o seguinte, as vítimas, no momento, elas estão no hospital de base, a gente não tem informações de onde elas estão? Bom, no momento não foi possível colher essa informação. Muito provavelmente sim, as vítimas de queimadura foram transportadas ao Agarram. Essas com intoxicação leve provavelmente tenham sido transportadas para o hospital de base. E, tenente, capitão, como é que foi essa explosão? Como eu falei, os funcionários estavam fazendo uma manutenção rotineira na subestação de energia e houve a explosão. Não podemos dizer o porquê, o que causou. Somente depois da perícia, do laudo pericial, é que a gente vai poder dizer com precisão realmente o que aconteceu. E o senhor comentou que um deles ficou com boa parte do corpo queimado, 60%, é isso? Não tenho informação da porcentagem da área queimada. Sabemos que teve queimadura nos membros superiores, os braços, pernas, região do tórax e queimaduras nas vias aéreas também. E, capitão, todos os andares do prédio foram atingidos ou só alguns? Só alguns foram tomados pela fumaça, mas aí a decisão acertada da equipe de brigada foi da evacuação completa do prédio. A gente já tem mais ou menos quando que esse prédio vai ser liberado para as pessoas voltarem a trabalhar ou não? Não, aí terá que ser feita uma averiguação, né, para ver se o ambiente está seguro, se está totalmente livre da fumaça para poder fazer a liberação. Da ocorrência na W3 Norte, de bomba, no Teve o... capitão, e outra coisa, quais são os riscos dessas pessoas que inalaram fumaça aqui? Os riscos? É exatamente isso, começaram a sentir sintomas de náuseas, né, tonturas, então aí há necessidade de ter uma avaliação médica, né, para... Vocês montaram aqui um sistema de triagem, foi? Triagem, exatamente. Justamente para ver quem estava mais grave, quem estava mais tranquilo, mas na sua grande maioria as vítimas estavam responsivas, conscientes, orientadas, só apresentando aquele leve sintoma de intoxicação mesmo. Dor de cabeça, tontura, náuseas. Você tem o número Quantas de viaturas e bombeiros que foram deslocados para cá para fazer isso? 12 viaturas, não sabemos precisar o número de bombeiros, né? Porque cada viatura tem a sua equipagem. Mas foram 12 viaturas no total. Vocês ainda estão atendendo? Ainda tem vítimas sendo atendendo? Não, vítima não. Todas já foram atendidas? Já foram atendidas. Obrigada, capitão. Kenzo, então, um caso grave que aconteceu aqui no Ministério da Igualdade Racial, porque mais cedo teve essa explosão na subestação de energia. E aí, quando essa explosão aconteceu, 3 funcionários da Neo Energia estavam aqui no local fazendo a manutenção. Foi quando essa explosão aconteceu. As causas, exatamente, a gente ainda não sabe. Oi, Kenzo. Débora, olha só, vamos fazer o seguinte, a gente já vai encher a tela o tempo que a Débora tenta chamar de novo, mais uma vez, o capitão do Corpo de Bombeiros, para ele trazer, o capitão Palomino, que estava trazendo todos os detalhes agora para a gente está ao vivo aqui, trazendo as informações para vocês sobre essa grave explosão que aconteceu no Ministério da Igualdade Racial, esplanada dos Ministérios, centro de Brasília, gente. Agora são 11 horas e 27 minutos, essa ocorrência aconteceu no final da manhã desta terça-feira, as equipes do Corpo de Bombeiros ainda estão no local, uma das pessoas teve pelo menos 60% do corpo queimado, gente, com essa explosão. O que estava acontecendo, Kenzo? As equipes estão tentando entender o que de fato estava acontecendo, mas as equipes estavam fazendo a manutenção dentro de uma área do Ministério da Igualdade Racial. Provavelmente essa área era uma área onde apenas os técnicos têm acesso. Por conta disso, a suspeita é de que essas pessoas que ficaram queimadas foram as pessoas que estavam dentro dessa área. Houve uma explosão na subestação
por conta dessa manutenção que estava sendo feita por técnicos, e aí uma dessas pessoas, inclusive, teve ferimentos graves. A primeira informação que o Corpo de Bombeiros deu é de que uma pessoa pelo menos, um técnico, teve pelo menos 60% do corpo queimado. Gente, outras 27 pessoas estão sendo atendidas nesse momento no Ministério da Igualdade Racial por conta da inalação de fumaça. O que aconteceu quando a explosão veio à tona? Muita gente acabou ainda trabalhando ali naquela região, ainda estava trabalhando naquela região, dentro do Ministério, e essas pessoas começaram a se desesperar para sair do prédio, e ao sair, antes de sair do prédio, elas inalaram muita fumaça. Os primeiros atendimentos estão sendo feitos lá mesmo no Ministério da Igualdade Racial. Você vê que as equipes montaram ali várias estruturas para fazer esses atendimentos. Os primeiros atendimentos estão sendo feitos ali. O Corpo de Bombeiros explicou para a gente agora há pouco que 6 pessoas já foram encaminhadas para o hospital. A primeira informação era de que apenas 2 pessoas tinham sido levadas para o hospital. Agora, a informação que nós temos é de que 6 pessoas, então, já foram encaminhadas para os hospitais. Muito provavelmente, um dos hospitais que deve receber essas pessoas que estão intoxicadas e também que tiveram queimaduras, a confirmação até agora é de uma pessoa que teve queimadura, provavelmente essa pessoa deve ser encaminhada para o Hospital da Asa Norte, que é um hospital de referência quando o assunto é queimados, gente. Então, as equipes, os técnicos estavam fazendo a manutenção na subestação de energia que fica dentro do Ministério da Igualdade Racial, quando houve uma explosão. Essa explosão aconteceu no final da manhã de hoje, tá? Agora são 11h30, provavelmente essa explosão aconteceu pouco antes das 11 horas da manhã, ou seja, no finalzinho da manhã, quando os técnicos estavam fazendo a manutenção numa subestação de energia que fica dentro do prédio do Ministério da Igualdade Racial. Quando a explosão aconteceu, olha aí as imagens, essas foram as primeiras imagens que chegaram para a gente, de muita fumaça dentro do primeiro andar. Tá vendo a imagem aí pra gente, ó? O desespero das pessoas tentando sair. Já tinham algumas equipes, inclusive, já postos ali para tentar conter essas chamas, para que esse fogo que se formou ali logo nos primeiros minutos dessa explosão, esse fogo fosse contido e não se alastrasse. Provavelmente o fogo já foi contido pela equipe do Corpo de Bombeiros, é isso que a gente está tentando ver agora aqui com a Débora. Assim que ela tiver a posto, gente, pode colocar a Débora de novo aqui no ar para a gente trazer todos os detalhes, porque a Débora estava ali com o capitão do Corpo de Bombeiros explicando para a gente como foram feitos os primeiros atendimentos. Essa ocorrência chegou para a equipe do Corpo de Bombeiros no final da manhã, pouco depois das 10h40 da manhã, quando houve, então, a sinalização de que teve uma explosão dentro do Ministério da Igualdade Racial. As imagens que vocês estão vendo aqui na lateral foram as primeiras imagens que mostram muita fumaça no local, algumas pessoas correndo para tentar sair desse local. O prédio foi evacuado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Até o momento, pelo menos 7 pessoas precisaram de atendimento médico, uma pessoa com uma queimadura grave, 60% do corpo queimado, e outras 6 pessoas por conta da inalação de fumaça, também com registro de intoxicação por conta dessa fumaça, foram encaminhadas para os hospitais. Mas, ainda assim, há outras 20 pessoas que estão recebendo atendimento nas imediações do Ministério Por favor, canta para mim mais uma vez aqui, o Emily, Igualdade Racial. O Ministério da Igualdade Racial, inclusive, que foi evacuado pela equipe do Corpo de Bombeiros por conta desse risco de incêndio, por conta dessa explosão que aconteceu no fim da manhã. A gente está trazendo imagens para vocês recuperadas de agora a pouco, da correria. A nossa equipe de reportagem está no local, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, que provavelmente já está fazendo resfriamento de toda essa região para que esse fogo não se alastre ainda mais. Mostramos aí para vocês essas imagens, então, dessa correria. As equipes também estavam fazendo simultaneamente o atendimento das pessoas, das vítimas que estavam inalando a fumaça. Imagina só a correria e o desespero das pessoas que estavam trabalhando no Ministério da Igualdade Racial, hein? As imagens mostram muita fumaça ali no prédio principal do Ministério da Igualdade Racial. Percebe na imagem, dá para a gente perceber na imagem que
um tapume ali, aquela área maior, aquela parte maior ali foi inclusive aberta, né? A porta foi estourada ali por conta do socorro e também para a saída dessa fumaça, que era uma fumaça nem tão densa assim. A gente não percebe uma fumaça tão escura, né? Quando há a queima realmente de material de combustão ou material de fácil deteriorização, a gente percebe que normalmente há uma fumaça mais densa. Quando ainda há fogo, é de que a fumaça sempre ela é mais escura. Está aí as imagens das equipes do Corpo de Bombeiros também. Várias viaturas foram levadas para o local exatamente para atender essa ocorrência. Os servidores do Ministério da Igualdade Racial estavam em pânico por conta dessa fumaça que começou provavelmente ali no primeiro andar, porque as imagens mostram isso, né, que no primeiro andar há uma fumaça muito maior e as equipes estão então agora tentando entender o que aconteceu, por que essa explosão aconteceu, para então definir que medidas vão ser traçadas a partir de agora. As primeiras informações dão conta de que 27 pessoas foram intoxicadas por conta da inalação da fumaça. Gente, nós pedimos contato aqui, inclusive, com a SEB, né, IPs, pois a ocorrência em questão não tem relação com a Neoenergia, com a atuação da Neoenergia. A distribuidora foi acionada apenas para dar suporte ao Corpo de Bombeiros, mas não há envolvimento da empresa no acidente. Gente, não tem nenhum envolvimento, segundo a Neoenergia, de técnicos da própria companhia, então não tinham técnicos da Neoenergia quando aconteceu essa explosão, mas haviam técnicos ali do Ministério e a suspeita é de que técnicos da SEB também estariam lá fazendo a manutenção no gerador de energia, né, na parte do transformador de energia que fica logo no primeiro andar ou no subsolo também do prédio do Ministério da Igualdade Racial. Você vê os primeiros trabalhos de socorro que as equipes estão fazendo, as ambulâncias também estão chegando a todo momento no local, a Débora está lá ao vivo e assim que ela puder falar de novo com a gente, ela volta aqui para trazer os detalhes para a gente dessa ação que está sendo feita pela equipe do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da manhã, tá, gente? Com essa ocorrência, até o momento, uma pessoa teve ferimentos mais graves. Que ferimentos foram esses, Kenzo? Queimaduras pelo corpo, tá? A informação dá conta de que foram 60% do corpo queimado. Vamos voltar para lá? Dá para voltar? Dá para a gente conversar com a Débora? Pronto, Débora está de volta ao vivo com o capitão do Corpo de Bombeiros também, trazendo os detalhes para a gente. Capitão, estamos ao vivo aqui no SBT Brasília. Gostaria que o senhor desse para a gente um panorama sobre essa situação da ocorrência que chegou para vocês no final da manhã dessa terça-feira. Bom dia, capitão. Por favor, o que foi que vocês constataram no local? Bom dia a todos que nos assistem. Bom, por volta de 9h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de vítimas de choque elétrico. Chegando ao local, as guarnições constataram que 3 funcionários estavam fazendo a manutenção na subestação do Ministério da Agricultura, que funciona juntamente com o Ministério da Igualdade Racial. Durante essa manutenção houve uma explosão. Então, um dos funcionários apresentava queimaduras graves pelo corpo, braços, pernas, região do tórax, vias aéreas. O segundo apresentava queimaduras não tão graves. E um terceiro funcionário, ele se intoxicou ao tentar resgatar essas outras 2 vítimas. Então foram 3 funcionários. O princípio de incêndio acabou gerando uma grande quantidade de fumaça que acabou tomando alguns dos andares aqui do edifício, do Ministério. Então a brigada de incêndio aqui fez um trabalho muito competente de evacuação. Quando as vítimas desceram, várias apresentavam sintomas de intoxicação leve. E o Corpo de Bombeiros fez a triagem dessas pessoas, né, e justamente chama-se área de concentração de vítimas, mas a grande maioria com sintomas leves de intoxicação. Desses 27 atendimentos realizados pelo Corpo de Bombeiros, apenas 3 foram transportadas ao hospital consciente, orientadas somente com náuseas, dor de cabeça, tonturas. Agora os funcionários que estavam diretamente trabalhando na subestação, um apresentava queimaduras graves, o outro não
não tão graves, as queimaduras, e o outro com sintomas de intoxicação, transportados ao hospital de referência, que é o Agarram. Capitão, a gente está acompanhando as imagens, mostrando para o pessoal de casa o trabalho que está sendo feito pelo Corpo de Bombeiros também, com as pessoas que inalaram essa fumaça. Mas eu queria muito que o senhor explicasse para a gente, eu não sei se é possível, mas o que for possível que o senhor traga de informação para a gente, o que estourou? Foi um transformador de energia? Foi um gerador de energia? Os técnicos estavam fazendo a manutenção e em que área do Ministério essa manutenção estava sendo feita? Era no subsolo, é isso? Exatamente. O acesso ao subsolo é pela parte externa. E é um painel de energia, onde os funcionários estavam justamente fazendo essa manutenção. E, segundo as informações, é que houve essa explosão muito grande, que gerou um princípio de incêndio, que foi justamente apagado aí pelas guarnições por meio do uso de aparelhos extintores, tendo em vista se tratar de energia, né? A impossibilidade de jogar água no painel. Então, o fogo foi debelado com sucesso, a área isolada, os atendimentos necessários foram realizados e as vítimas que precisaram de transporte foram transportadas aos hospitais de referência e a Neoenergia foi acionada para fazer o desligamento da rede, né? Então, esse desligamento já aconteceu? Sim, já aconteceu. Capitão, os técnicos que estavam fazendo essa manutenção nessa área, nessa parte elétrica do Ministério, eram técnicos da SEB ou eram técnicos do Ministério da Igualdade Racial? Tratava-se de funcionários de uma empresa terceirizada a serviço da Neoenergia. Entendi. Então eram funcionários de uma empresa terceirizada da Neoenergia que faziam a manutenção no quadro de energia, isso no transformador de energia do Ministério, quando houve essa explosão. Esse transformador ele fica no subsolo do Ministério. É isso, coronel? Exatamente. O acesso é aqui pela parte externa, né? E estava fazendo a manutenção. E, infelizmente, houve essa explosão, o que resultou dessas vítimas, uma delas apresentando queimaduras graves pelo corpo. Ok, coronel, muito obrigado pelas informações. Débora, se você quiser ainda trazer alguns detalhes aí, coronel, mais uma vez, obrigado por ter voltado ali e contado para a gente todos os detalhes. Débora, a movimentação ainda é grande por aí, né? As equipes estão fazendo todo esse resgate e também os atendimentos às pessoas que que tinham inalado fumaça e estavam intoxicadas por conta disso, né? Isso, Kenzo, aqui, como vocês podem ver aqui no local, ainda tem várias equipes dos bombeiros. Neste local onde eles estão tirando as faixas aqui agora, é onde eles fizeram essa área e conseguiram fazer a triagem das pessoas, né? Foi mais de 20 pessoas, o capitão falou que foram 27 pessoas que estavam sendo atendidas aqui neste local, justamente para ver quem precisava ir para o hospital, quem não precisava. Como o capitão falou, 3 dessas 27 pessoas que estavam no prédio, trabalhando ali, que inalaram essa fumaça, eles precisaram ir para o hospital, estavam em estado mais grave, mas ainda conscientes, né? O capitão também falou que esses 3 funcionários, Kenzo, que eles estavam aqui, que eram, né, de uma empresa terceirizada da Neoenergia, eles foram transportados, tem muitas equipes dos bombeiros, vou mostrar aqui para vocês, ó, tem mais ou menos 12 viaturas aqui no local fazendo esse atendimento no centro da capital federal, aqui no centro de Brasília, né? Era 9 horas da manhã, mais ou menos, quando teve essa ocorrência. Esse incêndio começou no subsolo aqui do Ministério e acabou atingindo alguns andares, pelo menos uns 3 andares foram atingidos aí por essa fumaça. Vários funcionários, então, ficaram intoxicados por essa fumaça. Por precaução, os bombeiros preferiram evacuar o prédio, é por isso que aqui essa área de Brasília está com muito engarrafamento, tem muita gente aqui neste local, inclusive justamente por causa dessa evacuação do prédio. Obrigado, Débora, pelos detalhes também do caso. Claro que qualquer novidade, a Débora volta, ela continua lá acionada, acompanhando o trabalho que está sendo feito pela equipe do Corpo de Bombeiros. Essa explosão foi uma explosão pontual que aconteceu no subsolo, então, do prédio do Ministério da Igualdade Racial. 3 pessoas tiveram ferimentos mais graves, eram técnicos que estavam trabalhando na manutenção do transformador
de energia dentro do prédio quando houve essa explosão. Técnicos contratados de uma empresa terceirizada da Neoenergia foi o que informou, então, o capitão do Corpo de Bombeiros para a gente. Outras 3 pessoas também foram encaminhadas para o hospital por conta da inalação dessa fumaça. Obrigado, Débora. Qualquer novidade, aciona a gente de novo por aqui. Em cima do lance também, a gente segue agora trazendo informações para vocês, porque outras equipes, agora da Polícia Militar, estão nesse momento na quadra 507 da Asa Norte.